inconscientemente estamos constantemente nessa operação de respirar. Quando cessa a respiração, cessa a vida. E na vida espiritual também é assim. Sem perceber, mesmo sem nós notarmos, nós estamos continuamente mergulhados no Espírito de Deus. E se nós perdermos esse Espírito, a nossa vida se esgota. Na correria do dia a dia de hoje, muitas vezes nós temos nos afastado desse Espírito. Parece que hoje o ser humano tem outras coisas mais importantes no que pensar do que no Espírito de Deus, do que na vida do Espírito. E nessa correria, nós nem paramos para respirar profundo, para absorver as graças que Deus nos oferece. Assim como as pessoas estão se tornando doentes porque respiram um ar ruim, a espiritualidade está se tornando doente porque nós não respiramos como deveríamos. Hoje em dia, é muito interessante nós pensarmos nos dados até que dizem respeito à nossa saúde. Até pouco tempo atrás, o principal motivo de dispensa do trabalho, não sei se vocês sabem, mas era a gripe. O que mais tirava trabalhadores do seu dia de trabalho. Hoje em dia já não é mais a gripe. Vocês sabem qual é a principal causa de dispensa do trabalho? A depressão. Sabe o que é a depressão? É a falta de respirar com a alma. É nós nos afastarmos de Deus. Porque o ser humano precisa do Espírito de Deus. Nós não somos como qualquer outro animal que é colocado numa jaula e se ele receber comida, o ambiente adequado e água, ele pode viver tranquilamente feliz por muito tempo. Nós precisamos de amor, nós precisamos de comunicação, nós precisamos ter um sentido para a nossa vida. É o Espírito de Deus que deu origem à vida no primeiro ser humano, e é o Espírito de Deus que dá origem a nós agora. Nós precisamos de um sentido para viver. Nós precisamos buscar a Deus. Nós viemos dele e para ele retornaremos. Jesus Cristo disse isso de uma maneira muito interessante na Bíblia, quando ele disse a seguinte frase: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a si mesmo? De que adianta eu ter todo o sucesso, toda a saúde, todo o prazer do mundo, se eu, como ser humano, me sinto vazio, sem sentido, porque perdi o Espírito de Deus? A mensagem do Pentecostes é que Deus está conosco. E a vida espiritual é justamente esse trabalho de respirar Deus, de saber que Ele está comigo, de saber que a minha vida provém dEle e um dia retornará para Ele, de saber que nós não estamos sozinhos. Olha só, aquele grupo tão assustado dos apóstolos que fugiram na noite da crucificação. Hoje eles se reúnem e pregam sem medo a pessoas de todas as raças, de todos os lugares, de todos os povos, e todos conseguem entender, porque a linguagem que o Espírito Santo ensina à igreja é a linguagem do amor, é a linguagem da paz, é a linguagem de quem respira, vive e convive com Deus. Se existe um dom poderoso, importante, que nós temos que pedir a Deus todo dia, mais do que pedir sucesso, mais do que pedir fé, mais do que pedir saúde, mais do que pedir qualquer coisa, é pedir o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós sufocamos. Assim como o nosso corpo sufoca sem o ar para os nossos pulmões, sem o Espírito Santo para a nossa alma, nós sufocamos por dentro. Que nós busquemos sempre o sentido da nossa vida na presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, e que na nossa igreja nós nos façamos sentir através desse Espírito. Sem o Espírito de Deus, nada faz sentido. O mundo é árido, é seco, é áspero, é escuro, é sem sentido.
A palavra de Deus só nos fala o coração como o Espírito age. O perdão que a igreja oferece aos pecadores só faz sentido porque Jesus confiou à igreja o dom do Espírito. Sem o Espírito Santo de Deus, a nossa vivência de fé, os sacramentos, as orações, tudo se torna uma rotina árida, muitas vezes sem sentido. Apenas no Espírito de Deus nós podemos vivenciar verdadeiramente a vida de Deus no meio de nós. Então, que onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, de lazer, nós nos lembremos sempre, nós estamos respirando Deus. O Espírito está em mim constantemente. São Paulo afirmou, nós somos o templo, e ai daquele que destrói o templo de Deus. Irmãos e irmãs, quando terminar essa missa, retornemos para casa cheios de confiança e cheios dessa esperança, dessa certeza de que o Espírito de Deus vive em mim e me dá sentido, e me protege, e está presente até mesmo quando eu erro, quando eu peco, para me conceder o perdão dos pecados e para mostrar que Jesus Cristo, verdadeiramente ressuscitado, está vivo no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.